Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de administração de materiais. Hoje nós vamos falar sobre gestão de compras e vamos começar por alguns conceitos, o papel e a importância dessa função nas organizações. Bom, especificamente na área industrial, nenhuma atividade pode começar sem que se tenha matérias-primas, componentes, equipamentos e serviços para a produção. E a função de compras ela tem exatamente esse papel de trazer esses componentes, equipamentos, materiais, serviços para a indústria. No ciclo de um processo de fabricação, trazer esses insumos, esses materiais, deve levar-se em consideração que a função compras ela deve manter um certo grau de certeza de que eles estarão disponíveis, né? Garantir, né, a continuidade do abastecimento a fim de atender as necessidades ao longo de um período em que foi planejado. Deve também verificar as quantidades de materiais requeridas e garantir que essas quantidades estejam disponíveis e que a qualidade também seja compatível com o processo produtivo. Para a gente falar um pouquinho da importância da função compras, e especificamente com relação aos custos, alguns autores colocam que de um total de 100% das receitas, 50% é gasto com suprimento de materiais e serviços. Então, imaginando uma empresa que tenha um lucro de 5% dessa receita, se nós reduzirmos 1% o custo com suprimento, ou seja, 1% em cima dos 50%, nós teremos um aumento de 10% no lucro, porque nós teremos 1% em cima dos 50%, dá 0,5%. 0,5% em relação aos 5% de lucros representa 10% de aumento nesse lucro. Bom, então, se a gente for observar, função compras, ela tem um papel estratégico porque lida com a questão do nível de serviço e do custo. E aí, para que se tenha, né, um resultado adequado, a função compras ela requer informações atualizadas do mercado, do processo produtivo, do planejamento da empresa. O profissional que atua nessa área ele tem que ter habilidade interpessoal para poder lidar com as diversas interfaces da área de compras e é uma área que requer dinamismo para que se tenha um resultado adequado. Ainda mais hoje no mercado tão competitivo e acelerado e com altas demandas o tempo todo. Especificamente com o que a função compras deve se preocupar? Com o que comprar, logicamente, quanto comprar, a quantidade necessária, quando comprar, qual o momento de fazer o pedido, qual o momento de entrar em contato com o fornecedor e como comprar. O que envolve todo esse processo de compra é também uma preocupação da função compras. Ok? Então, os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa, como um todo, visando o melhor atendimento do cliente interno, produção, por exemplo, e externo, que é o que a empresa visa atender. Então, a função compras, como a gente colocou há pouco, ela requer uma grande interação entre os departamentos e processo produtivo, ok? E ela lida, como a gente já viu no início da nossa disciplina, não somente com recursos materiais, mas também com recursos patrimoniais, ok? Então, a compra tanto de matéria-prima quanto de equipamentos, de instalações, de veículos, ok? Vão passar pelo processo de compras. A função compras, ela também ela envolve não somente as formas tradicionais de compra, ok? Nós já conhecemos, né, de você ir até um determinado ponto de venda e adquirir o seu produto, mas nas empresas ela envolve também algumas situações relacionadas a, por exemplo, ao EDI, que é a sigla para Electronic Data Interchange, que é a transmissão eletrônica de dados.
Nesse caso, você tem já uma parceria com seu fornecedor, você já tem algo desenvolvido com esse fornecedor, onde os pedidos de compra, a relação de compra e a troca de documentos são feitas via um sistema eletrônico entre os clientes e fornecedores. Nós temos também as formas de leilões, né, que são muito utilizados pelas empresas. Um exemplo do leilão reverso, onde você faz a seleção da melhor oferta de preço, prazo, qualidade, ok? Via sistema de leilão. E a própria internet hoje, com um termo que nós temos do e-commerce, que é o comércio eletrônico. Então, muitas das relações comerciais hoje de compras são feitas utilizando a internet. E aí nós temos o destaque para os sistemas B2C, B2B, né? Onde as empresas já estão familiarizadas, inclusive os próprios clientes. Bom, e existe também uma forma um pouco mais avançada, que nós chamamos de procurement, que envolve, né, além do relacionamento puramente comercial com os fornecedores, também uma pesquisa, desenvolvimento, qualificação, suporte técnico entre as partes. Então a gente tem uma ampliação não somente da relação comercial de compra e venda, mas também de uma parceria entre os compradores e vendedores, entre a empresa e o cliente, para inclusive desenvolvimento e capacitação e qualificação técnica. Como vocês devem ter percebido, a área de compras ela é estratégica, nós já comentamos isso aqui, né? E vale a pena então a gente investir numa análise estratégica a respeito de alguns pontos relacionados a compras. Se nós formos observar, nem todos os materiais têm a mesma implicação, a mesma importância, né? O mesmo impacto dentro do processo produtivo e nas necessidades da empresa. Então, nós temos aí uma classificação desses materiais, desses itens de compra, considerando o risco e o potencial de lucro que ele traz para a organização. Então, se nós observarmos nos nossos slides, nós temos um quadro que, na verdade, mostra, né, um gráfico, né, com quadrantes, onde nós temos no eixo Y, no eixo vertical, o risco, o nível de risco desse item para o processo produtivo, e o potencial de lucro no eixo horizontal, no eixo X. Bom, nós classificamos os itens em 4 grupos, os itens que podem ser comprados. Então, nós temos o que a gente chama de suprimento de gargalo, que são aqueles itens que têm um alto risco para o processo produtivo, mas o potencial de lucro é baixo. Por exemplo, uma peça sobressalente, uma consultoria especializada necessária, tá? Nós temos os suprimentos rotineiros, que são baixo risco e baixo potencial de lucro, por exemplo, material de escritório. Nós temos os suprimentos de alavancagem, que nós já temos aí um potencial de lucro alto e um risco baixo, que nós damos como exemplo papel para uma gráfica, né, que necessita desse papel, produtos químicos comuns para um determinado processo produtivo. E nós temos os suprimentos críticos, que são, por exemplo, cavaletes na linha de montagem para automóveis, motores de avião, onde nós temos um alto risco e um alto potencial de lucro. Ok? Então, é claro que isso vai ajudar a organização a concentrar os seus esforços naqueles itens que, por exemplo, podem impactar muito no lucro da empresa e, ao mesmo tempo, né, ter um risco alto de, caso esse item falte, né, ou tenha algum problema no seu fornecimento, a empresa tenha resultados ruins quanto ao seu nível de serviço e quanto aos custos. Ok?